Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui a Aura Energia. Se você já viu os resultados, eu quero, na verdade, trabalhar algo além. Eu sempre falo aqui que o meu objetivo no canal não é simplesmente te trazer uma leitura simples dos resultados, simples das empresas. Afinal de contas, você olhar o lucro líquido, olhar uma margem, bem, isso é minimamente ali o que você precisa fazer para acompanhar a sua empresa. Só que existem os raciocínios de segundo nível, level aumentado, enfim, tem inúmeras formas de chamar isso. Agora, o que eu quero trazer para você é uma informação valiosa. Valiosa a ponto de você não cair num dos itens iniciais que você deve se atentar na bolsa de valores, que é o preço que você paga por um ativo. André, mas espera aí. Você sempre me fala que você não olha exatamente para o preço, porque esse seria um dos últimos a ser considerados. Sim, de fato é esse o caso, porque você deve se atentar muito mais aos fundamentos, às perspectivas de crescimento da empresa. No entanto, quando você analisa uma empresa, especialmente como a Auren, você percebe que ela simplesmente sentou em cima do caixa que ela tinha, ela sentou em cima dos ativos que ela tem e simplesmente decidiu, de forma genuína e normal, não tem problema nenhum fazer isso, mas ela decidiu sentar em cima desses ativos e distribuir altos dividendos e não fazer investimentos tão grandes quanto ela poderia fazer. Se você quer entender exatamente aqui o que eu estou trabalhando, e claro, para a gente trabalhar também um pouco sobre os resultados da empresa e olhar para o endividamento, olhar para o caixa dessa empresa e ver se você vai receber um bom dividendo no futuro, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. E para a gente começar, eu quero só dar um presente para você já aqui de início. Eu vou te falar qual o preço que os analistas estão considerando para este ativo. E trazendo você aqui direto para a tela, os analistas estão recomendando manter este papel. Tá aqui, ó, recomendação manter. E o preço-alvo para os analistas é no valor de R$ 15,59. Olha, aqui eu já tenho que particularmente discordar dos analistas. André, você está querendo dizer que, em relação a 11 analistas, provavelmente muitos deles de bancos de grandes instituições estão errados? Não, não é nada disso. Eu só quero, na verdade, trazer uma filosofia diferente de enxergar o ativo na medida em que o valor ele tem que ser correspondente ao ganho que você vai esperar. Melhorando um pouco o que eu quero dizer. Vamos supor que você compre a Auren a R$ 15,60, como os analistas recomendam. Você receba, por exemplo, por 3 anos, o valor de R$ 1,50, que é mais ou menos o que é projetado em função daquele não recorrente da usina Três Irmãos, que todos nós conhecemos. E se você não conhecer, vou até deixar o card aqui no final, para depois você se inteirar um pouco mais sobre o assunto. Você recebeu esse valor de R$ 4,50 nesses 3 anos, certo? Que é o valor desses R$ 1,50 separados aqui nesses 3 anos. Só que depois as pessoas começam a perceber que o ativo não está gerando tanto caixa, não está gerando a lucratividade que era até então imaginada sem aquele não recorrente. E aí os preços começam a se ajustando, porque o mercado ele é ineficiente, especialmente aqui no Brasil. E o que vai acontecer? Isto, claro, se não houver alguma mudança de fundamento nesse meio tempo. Os preços eles vão se ajustar para que você não tenha uma distorção muito grande de retorno esperado dentro do ativo em relação a outros que você tem na bolsa. Imaginando mais uma vez que estão todas as elétricas pagando 6%, mas só tem a Auren pagando 10%. O mercado vai ajustar, ou para essas que estão pagando 6 irem para 10, ou essa de 10 ir para 6, para todo mundo ficar mais ou menos igual. E o que vai acontecer? A Auren, pagando 10%, ela está muito equilibrada com alguns bons ativos. Só que na medida que esse não recorrente ele encerrar, imagina só para quanto que vai esse papel. Na minha visão, e eu já fiz alguns cálculos, iria para alguma coisa na casa dos seus 7 até uns R$ 8. Claro, uma variação um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas o que adianta você comprar um papel a 15, ganhar 4,50 de dividendo e no final das contas você ficar com prejuízo na mão tendo carregado por 3 anos um papel? Isso para mim não é nem um pouco interessante. E para que a gente fale um pouco sobre tudo isso que eu estou falando, a respeito de caixa, a respeito de endividamento, a respeito de projetos, vou trazer você aqui para esta parte que eu acho muito interessante e aqui é primordial a sua atenção. Por quê? Quando eu falo de endividamento, o que eu olho? Eu olho o caixa que a empresa tem e eu olho o endividamento ou as dívidas que ela tem no decorrer de um determinado prazo. E olha só que interessante, eles colocam aqui que eles têm um caixa hoje muito robusto, na casa de 3,2 bi, e que seria suficiente para pagar praticamente aqui 7 anos das dívidas que eles têm. Então você poderia imaginar, poxa, eu estou muito tranquilo.
aqui que vem um ponto de extrema atenção. Por quê? E aqui eu vou pedir para que você que está no celular, fique tranquilo, porque eu vou aumentar todos os pontos aqui, eu vou mostrar um pouco do fluxo de caixa, um item que é muito importante da gente conhecer, tá bom? Olha só. Vamos aqui nas notas de 2023, tá bom? Então, estou falando exatamente aqui desta coluna para baixo e eu vou listar para você o que é mais importante. São só duas coisas. Fica comigo porque é bem simples. Quando você vai descendo aqui, você chega então a uma indenização. Ativos indenizáveis pela União. Ela recebeu aqui esse valor de 4 bi e 100. Maravilha, todo mundo sabia disso. E aí você vai descendo mais um pouco aqui e você chega numa parte que basicamente é a mais interessante para os acionistas, que estamos falando do pagamento de dividendos, tá bom? E eles pagaram praticamente aqui 3 bi. Então, peraí. Você está me dizendo que daquele valor todo de 4 bi, nós praticamente já gastamos 3? Basicamente essa é a ideia. Claro, eu não estou desconsiderando que a empresa está gerando caixa. No entanto, o que eu quero que você compreenda é que este caixa ele não será suficiente para sustentar um dividendo na casa de 3 bilhões de reais. E aí o que acontece? Você vê que aquele valor, olha só que interessante como os dados eles conversam. Aquele valor de 3 bi 238, que é o caixa da empresa, conversa exatamente com esse daqui, ó, 3 bi 238. Basicamente é assim que funciona. Eles pegaram as dívidas e dividiram isso daqui, tá bom? E aí você chega numa dívida líquida sobre EBITDA só para facilitar, ou numa dívida líquida sobre caixa. Enfim, tem inúmeras formas aqui de você fazer isso. Qual que é o ponto? Vamos supor que você faça o pagamento daquela integralidade, daquele valor todo que você teve ali de indenização. E aí a gente consegue fazer aqui algumas contas que eu particularmente acho que é muito importante de você compreender. Quando você tem a questão do fluxo de caixa, tem inúmeras formas aqui de você contabilizar, mas fica tranquilo porque é muito tranquilo de entender tudo isso aqui e eu vou pegar na sua mão para a gente fazer os cálculos juntinhos aqui. Olha só. Fluxo de caixa das atividades operacionais. O que a Auren faz? Bem, como você sabe, e eu vou trazer vocês aqui, ela tem uma usina hidrelétrica de Porto Primavera, tá bom? Que fica aqui, gera 1.540 megawatts, e ela tem também ativos eólicos, você pode ver aqui também, ela tem o vento do Piauí, enfim, tem ventos do Araripe, tem alguns aqui, tá bom? Então você pode ver basicamente que é essa a operação dela. Ela gera energia através de usinas eólicas e também usina hidrelétrica. Basicamente é isso que ela faz. Então, você entendeu qual que é a atividade operacional. E aí você começa a contabilizar. Quanto que será que ela gerou? Quanto será que ela conseguiu vender? E como que tudo isso é organizado. E aí, eu acho interessante a gente fazer essa conta. Por quê? Quando você vai aqui embaixo e você vê o caixa que você teve com a geração da atividade operacional, você chega finalmente a este valor aqui. Só que este valor está parcialmente viciado. E eu te explico por quê. Você vai ver que houve juros pagos sobre empréstimos e financiamento de debênture. Maravilha. Imposto de renda e contribuição social pagos. O que acontece? Dentro dessa parte, você teve uma cobrança por conta daqueles 4 bi que você recebeu. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia retirar este valor e a gente poderia retirar também o valor que eu mostrei lá em cima daqueles 4 bi 100. Então, para que a gente não tenha que fazer uma conta muito mais complexa, eu vou simplificar. Eu vou pegar, basicamente, desconsiderar isso aqui, tá bom? E eu vou pegar este caixa gerado pelas atividades operacionais. Ficarei aqui em 5 bi, tá bom? 5 bi 729. E eu vou tirar aqueles 4 bi e 100. Maravilha. Significa, de uma certa maneira, que com as minhas atividades operacionais, sem ainda descontar nada, eu tenho 1,6 bi aqui que eu gerei. Quando você vai começar aqui a fazer os descontos, você tem que pegar, por exemplo, a questão das atividades de financiamento. Claro, a gente também não pode considerar esse dividendo tão alto, afinal de contas, não faria nem sentido se eu retirar o não recorrente e mantiver os dividendos. E aí a gente pode chegar a uma conclusão que teria gerado mais ou menos aqui de caixa uns 100 milhões, tá bom? 120 milhões para ficar mais fácil. Então, vamos somar aqui uns 120 milhões nas atividades de financiamento. Agora, nós precisamos ir para a parte de investimentos. E o que acontece? Quando você vê a questão de investimentos, você percebe que ela faz aquisição de ativos imobilizados. O que são esses ativos imobilizados, ou pelo menos a aquisição deles? Aqui a gente pode estar falando de um CAPEX, por exemplo, para você melhorar uma determinada usina eólica, ou para você fazer alguma
atividade de manutenção ali dentro das usinas que você tem, e isso tudo entra na aquisição de ativo imobilizado, e no final das contas você tem aqui 2 bi. Eu sei também que isso é algo não recorrente em termos de que essa aquisição, esse CAPEX, ou OPEX, depende, não é comum ser tão alto. Só que o que acontece? Você sempre terá pelo menos um CAPEX de manutenção, ou que a gente chama de OPEX. E é interessante a gente imaginar, por exemplo, que pelo menos metade desse valor pode ir por ano. Então vamos considerar 1 bilhão negativo. Então, olha só, vamos tirar aqui 1 bilhão. Significa, no final das contas, que no ano todo eu vou gerar este valor aqui, 749 milhões de reais em caixa para eu distribuir. Seria o caixa livre da empresa. E aqui entra uma conta que eu acho muito importante da gente fazer juntos. Vamos pegar esses 749 milhões. E o que acontece? Vindo aqui, você vê que a Auren ela tem 1 bilhão de papéis. Por contas extremamente simples, a gente já consegue aferir que você receberia mais ou menos aqui 75 centavos de dividendo. Bem, em relação àquele valor que nós tínhamos até então de R$ 1,50, caímos aqui pela metade. E se imaginarmos que o mercado ele irá, por exemplo, exigir uns 10% de yield nessa empresa, ou talvez exija um pouco mais, pouco menos, você concorda comigo que essa empresa deveria estar cotada a R$ 7,00, no máximo 8, talvez estourando R$ 9,00? E dos 15 para os 9, você tem um gap aqui de R$ 6,00, e aqueles R$ 4,50 que eu mostrei para você não seriam suficientes para você cobrir o suposto prejuízo que você poderia ter? Isso é importante. E vamos seguir um pouco. Depois que eu te falei desse não recorrente, o que acontece? Esse caixa, ele fica viciado. Porque se nós vamos pagar esse caixa todo aqui como forma de dividendos, vamos realmente desovar o valor daquele não recorrente. Este caixa, na verdade, deveria estar aqui. E este prazo de pagamento de 7,2, significando que ela tem uma dívida líquida muito boa, não é exatamente isso. E olha só como a conjugação de tantos e quantos fatores pode fazer com que você analise uma empresa de uma forma rasa, como muitas pessoas fazem, olhando simplesmente indicadores sem conseguir compreender exatamente como que eles se conversam, ou você pode fazer uma análise muito mais aprofundada. E para que você faça essa análise aprofundada, eu convido você a se tornar membro aqui do canal, porque você vai ter aulas que eu explico sobre demonstrativos, eu explico sobre balanço patrimonial, eu explico especialmente fluxo de caixa, que para mim é o coração das empresas, e claro, você tem também a possibilidade de conversar comigo por 1 hora, para a gente conversar sobre a sua carteira de investimentos e enxergar se o seu objetivo está de acordo com a forma que você tenta concretizar. Eu acho muito importante essa conversa porque a gente consegue colocar um rumo dentro da sua carteira para que então você atinja mais rápido o seu objetivo. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado.